Bom dia, meus irmãos. Dando prosseguimento à leitura do livro Parábolas Evangélicas, vamos fazer hoje a leitura da parábola dos lavradores maus. E diz assim, aspas, havia um proprietário que plantou uma vinha, cercou com uma sebe, cavou ali um lagar, edificou uma torre e depois arrendou a uns lavradores, ausentando-se para longe. Ao aproximar-se o tempo dos frutos, enviou seus servos aos lavradores para receber os frutos que lhe tocavam. Estes, agarrando os servos, mataram um, feriram outro e a outro apedrejaram, recambiando-os sem coisa alguma. Enviou ainda outros servos em maior número do que os primeiros e fizeram-lhes o mesmo. Por último, enviou-lhes seu filho, dizendo, hão de ter respeito a meu filho. Mas, vendo os lavradores, disseram entre si, este é o herdeiro, vinde, matemo-lo e ficaremos senhores da sua herança. E lançando-lhe as mãos, puseram-no fora da vinha e o mataram. Quando, pois, vier o senhor da vinha, que fará a aqueles lavradores? Responderam-lhe, destruí-los-á rigorosamente, e arrendará a sua vinha a outros lavradores que lhe paguem os frutos a seu tempo devido. Fecha aspas. Mateus 21, 33, 41. A interpretação desta parábola é extremamente fácil. Tão precisos são os caracteres de suas personagens e os fatos a que se reportam. O proprietário é Deus. A vinha é a religião do amor que deverá ser implantada na humanidade terrena. E os lavradores, a quem a vinha foi arrendada, são os sacerdotes de todas as épocas, desde que sacrificavam animais para oferecerem holocausto nos altares do judaísmo até os dias de hoje, que oficiam em suntuosos templos e catedrais. Os frutos são a piedade cristã, o progresso moral e os servos incumbidos a recebê-lo são os missionários enviados por Deus à terra. De tempo em tempo, a exemplo dos profetas da antiguidade, João, Rus, Savonarola, Lutero, etc., os quais, por reclamá-los a casta sacerdotal, verberando-lhes a incúria no trato das coisas divinas, foram por ela perseguidos, injuriados e mortos. O filho do proprietário é Jesus, cujo martírio ignominioso na cruz foi também obra exclusiva do sacerdotalismo. A herança é o reino dos céus, de que o sacerdócio hierárquico pretende ter a posse, constituindo-se seu único dispensador. Arrogando-se os poderes inerentes ao herdeiro, os sacerdotes, ao invés de cultivarem a vinha, abandonaram-na, esqueceram-na, favoreceram o desenvolvimento de plantas daninhas, deixando, assim, o proprietário sem os frutos devidos. De fato, após séculos e séculos de influência absoluta sobre as consciências, que resultado tem a apresentar ao Senhor da vinha? A indiferença religiosa, o ateísmo e toda sorte de males decorrentes dessa estagnação espiritual. O domínio desses lavradores maus, porém, está a findar-se. Por toda parte, suas organizações pseudo-religiosas, dogmáticas e obscurantistas, eivadas de formalismos, cerimônias cultuais, ritos e pompas exteriores, estão em franca decadência. Sim, os dias desses rendeiros relapsos estão contados. Durante muito tempo, a pretexto de combater heresias e apostasias, eles torturaram, massacraram e queimaram os enviados do Senhor, que lhes vinha cobrar os frutos da vinha. Já agora, a última parte da parábola começa a realizar-se.
estão perdendo todo o prestígio que gozavam junto aos governantes e a ascendência que tinha sobre as massas populares, assistindo apavorados à deserção de suas igrejas. Estão sendo destruídos rigorosamente aqui e ali e acolá, sofrendo na própria carne aquilo que fizeram a outrem padecer. Entre mentes, eis que surge o Espiritismo, a falange de novos trabalhadores, a substituí-los na sublime tarefa de que não souberam dar boa conta, profligando todos os sectarismos estreitos e antifraternos e oferecendo à humanidade um novo lábaro em que se lê, aspas, fora da caridade não há salvação, fecha aspas. O Espiritismo está ganhando rapidamente a simpatia e a adesão de todas as criaturas de boa vontade. E há realizado, em apenas alguns decênios, um extraordinário revivenciamento espiritual, a par de uma obra social verdadeiramente impressionante, numa demonstração inequívoca de que os novos rendeiros saberão de fato cumprir os seus deveres para com o Senhor. Quem tiver olhos de ver, veja. Então, meus irmãos, essa parábola é atinente às questões das religiões dogmáticas, dos sacerdotes ou sacerdotais ao longo de toda a existência da humanidade. Desde lá do tempo, quando se oferecia animais em holocausto a Deus, até os dias de hoje, como diz aqui, nas catedrais suntuosas. O domínio da igreja sempre foi muito grande em épocas passadas, onde ela era o fiel da balança entre o que era certo e o que era errado. Ela decidia sobre a vida das pessoas, não importando muito se era direito ou não. Muitas das vezes prevalecia o interesse econômico, outras vezes prevalecia o interesse político, outras vezes o domínio, pura e simplesmente. E afastando a humanidade com essas atitudes, com essas práticas, do caminho do amor, estabelecendo o caminho do terror, do medo, para que as pessoas se submetessem aos seus domínios e obedecessem aquilo que lhes eram imposto como verdades. A bem da verdade, de alguma forma, isso trouxe-nos até os dias de hoje. Mas com o advento do Espiritismo, que é o Evangelho redivivo, trazendo-nos as verdades adormecidas ou propositalmente esquecidas, hoje nós estamos recomeçando a caminhada em busca do amor. Não o domínio pelo medo, mas pelo amor. O amor que nos liberta, que nos conforta, que nos ilumina, que nos ampara, que nos aconchega a todos aqueles que estão ao nosso redor. Não o amor egoísta da família, que é o primeiro amor que nós conhecemos, mas o amor da qual Jesus veio nos ensinar, que é o amor pela humanidade, o amor fraterno, universal. Assim, diante de nós se estende um novo caminho, ou uma nova vinha, em que o Senhor nos confiou para que nós possamos lavrar este campo e fazê-lo produzir. Nós, espíritas, somos os lavradores dessa nova vinha. De acordo com o nosso entendimento, com a nossa vontade, nós poderemos praticar, independente de estarmos num centro espírita, se estamos numa casa espírita, nós podemos praticar esses ensinamentos na nossa vida, fazer desses ensinamentos o nosso norte, o nosso rumo, para onde nós devemos seguir e buscar orientação
para nossas atitudes. Às vezes, a diferença entre o bem e o mal, ele é tênue, mas as palavras de Jesus podem nos nortear a esse respeito, porque esse norte é, na verdade, os ensinamentos de Jesus, que aí estão para todos. Não há segredos, não há dogmas, não há mistérios, tudo está claro, desvelado, para que todos possam ler, entender e praticar. A escolha é sempre nossa. Agora, infelizmente, para as igrejas antigas, vai chegar um momento em que eles vão ter que prestar contas de tudo aquilo que fizeram como sendo verdade, como domínio, como questões de coisas espirituais, sendo coisas materiais, favorecendo pessoas, favorecendo políticos, favorecendo o domínio. Ainda hoje, nos dias de hoje, nós vemos uma grande diversidade de decisões tomadas pela Igreja Católica, em especial no caso do Papa, que contradizem os ensinamentos de Jesus, o amor. Mas tudo tem seu tempo. A colheita é obrigatória, uma vez que a semeadura é livre. Se nós plantamos, fatalmente vamos colher. E aqueles que não colhem, aqueles que buscam se esquivar da responsabilidade, a estes também será dado aquilo que cultivou, ou seja, o nada. Então, depende sempre de nós. Que possamos prosseguir nessa caminhada, aplicando da melhor forma possível os ensinamentos de Jesus com relação ao amor. Porque este sim, este é o que vai nos trazer os valores transcendentais que vai nos dar as condições de prosseguimento mais sereno e tranquilo na vida futura. Era isso, meus irmãos. Que as bênçãos de Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre, nos ilumine e nos fortaleçam a todos, dando forças para vencermos os momentos de dificuldade, de dor, de angústia, amparando a todos nós e que possamos também distribuir essas bênçãos aos nossos irmãos que vivem ao nosso redor, o nosso próximo, como nos afiançou Jesus. Deus os abençoe a todos. Bom dia.